Pessoal. Bom, eu quero aqui remir o nosso tempo. Eu sei que o tempo de todos aqui é muito precioso e a gente tem uma missão muito grande de falar de algo que veio para transformar as nossas vidas no sentido mais amplo da palavra transformação, tanto na questão da nossa saúde, quanto na questão financeira, o resgate de sonhos, o resgate de propostas, muita coisa que algumas pessoas tinham abandonado. A gente tem uma ferramenta maravilhosa nas mãos e eu agora quero, então, dizer que ferramenta é essa. Essa ferramenta se chama Aqualive, uma empresa fundada há mais de 16 anos por Mauro Mumba e Sidney Rodrigues, onde Mauro Mumba, que é o responsável pelas operações aqui no Brasil, enquanto Sidney, há 5 anos, foi abrir a internacionalização da empresa nos Estados Unidos. A empresa ela tem um sistema certificado, patenteado, o produto licenciado, com laboratórios de pesquisa, e o mais bacana de tudo, pessoal, uma certificação pelo próprio governo dos Estados Unidos. O bacana é que ela tem uma inteligência de fabricação em 3 países, Brasil, China e Coreia do Sul. Inclusive, um dos nossos produtos tem uma exclusividade de produção na Coreia do Sul, berço de muita tecnologia, e é lá que a nossa empresa foi buscar essa tecnologia para trazer e espalhar isso ao redor do mundo inteiro. A empresa, ela criou o conceito de falar sério sobre água, porque até então a gente ouvia falar de água de uma forma muito simples, ou pior do que isso, simplista. Mas é muito importante a gente resgatar esse conceito. A empresa levantou essa bandeira através de 26 anos de desenvolvimento e pesquisa, ou seja, 10 anos antes do lançamento da empresa, já tinha muito tempo, uma década de estudo, e por isso ela saiu na frente e, como o Tião gosta de mencionar, hoje não tem ninguém, a gente olha no retrovisor e não tem ninguém para a gente poder enxergar. Para a gente, não é motivo de soberba, mas é um orgulho e uma alegria saber que a gente tem uma ferramenta tão poderosa nas mãos para, primeiramente, levar saúde, principalmente para as pessoas que a gente ama. O resultado foi que mais de 8 milhões de pessoas já foram beneficiados com a tecnologia da Aqualive. E é muito importante a gente lembrar que o nosso corpo é uma máquina. O nosso corpo ele tem mais de 70% de água e somente 30% de nós somos nós mesmos. Então, é uma máquina movida à água, tal qual o planeta Terra. Tião mencionou algo aqui do Big Bang, não tem como nós não remetermos à história da criação, para aqueles que creem, tal como eu, e aquilo que parece coincidência é algo que nos maravilha cada vez mais. O homem, feito do pó da terra, ele tem a mesma proporção do planeta Terra em 70% de água. Então, é um tema que realmente deveria ter muito mais atenção do que a atenção é dada a esse tema. Gostaria de chamar sua atenção agora, que está nessa apresentação, essa tela que está diante de vocês. Qual é a água que você, mamãe, está dando para o seu filho? Eu sou pai de 3 filhos e eu sei que a minha esposa, que agora ainda está amamentando a pequenininha de 1 ano e 1 mês, tem um cuidado extremo com aquilo que ela come, com aquilo que ela bebe, porque ela sabe que está diretamente, intimamente ligada à alimentação da criança. E você, mamãe, que está aqui na sala, ou você que está assistindo essa apresentação em qualquer lugar que você esteja, qual é a água? Já que 70% do seu corpo é água que você está bebendo ou dando para o seu bebê, você esportista, com qual água você está se hidratando? Com qual água você está se banhando, você está usando para nadar, para tomar o seu remédio? Mais sério ainda, pessoal, para lavar suas frutas, legumes, para cozinhar. Quem aqui nunca viu pessoas que têm o cuidado de filtrar a água da forma que podem, mas coloca a panela debaixo da torneira com cloro para poder cozinhar? Então, nós precisamos voltar os nossos olhos a esse tema tão importante, agora que estamos mencionando que o nosso corpo é 70% água. Então, o que as pessoas sabiam de água até o momento? Falava-se muito em água engarrafada e acreditava-se, então, que a água mineral era supostamente o melhor que teríamos até então. Água encanada, e nós temos aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, a Sabesp, que é uma companhia de saneamento básico. E eu não conheço nada que seja básico que é bom. Internet básica não é bom. Plano básico de locação é muito ruim, porque a água básica, o saneamento básico seria bom. Agora, pior do que isso, filtros e purificadores. Eu gosto de dizer que pior do que a mentira é a aparência da verdade.
Então, as pessoas achavam que os filtros, eles filtravam, os purificadores purificavam, e descobrimos que não. Muitos que estão agora conhecendo a Aqualive percebem que, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, porque isso é o que está trazendo doenças, é isso que está trazendo tristeza para muitas famílias, e nós temos aqui uma ferramenta maravilhosa para essa mudança. As pessoas perguntam, o que o seu produto faz? A gente vai falar já já dele, e eu gosto sempre de dizer, bom, ele faz o objetivo primário do que ele deveria fazer, ele filtra de verdade, porque os outros não filtram. Né? Olha nessa tela, os riscos sondam a nossa saúde a todo momento na água que nós bebemos, seja através de uma água da torneira, de um filtro que não filtra, como eu já mencionei, ou até mesmo das águas engarrafadas, ou chamadas aí da água mineral. Você pode estar consumindo até 237 vezes mais química do que o seu corpo é capaz de suportar. Quase o dobro do cloro é muito comum você consumir, principalmente na rede de saneamento básico. Como é que a gente faz para se livrar desses danos à saúde, disso que está fazendo com que a melhor idade, né, chamada de terceira idade, e muitas vezes chamada de melhor idade, se torne os piores anos da vida de um ser humano. Ele chega com 50, 60 anos, trabalhou por 30, 40 anos da sua vida, ele se aposenta e ali começa a tormenta. Ele fica doente por 20, 30 anos. Quando a gente olha para um pássaro, ele é produtivo e ele voa até o último dia da sua vida. Parece que acabou a bateria, ele cai e morre. O leão caça até o último dia da sua vida. Ele deita, dorme e ali ele morre. Por que o ser humano ele fica 30 anos doente? Tem alguma coisa errada nisso? Essa reflexão é importante, eu digo, tem coisa muito errada e está intimamente ligada à água que nós estamos bebendo. Por isso, a Aqualive, ela certificou a sua tecnologia patenteada e exclusiva chamada Triway, uma tecnologia que realmente não somente filtra e purifica, mas ela transforma a água através do processo de ionização. E quando eu falo água, é qualquer água mesmo, pessoal. Não sei quem teve a oportunidade de assistir o vídeo. Lógico que não é o objetivo do nosso aparelho, mas é para mostrar o potencial que ele tem, filtrando Coca-Cola, por exemplo, um pH ácido, em torno de 2, e logo na sequência ele sendo transformado em pH de 10, através da filtragem do nosso aparelho. Esse é somente um dos benefícios que nós temos no nosso aparelho. Elevar o pH da água de um ambiente ácido para um ambiente alcalino. E aqui eu quero só fazer uma rápida reflexão. As pessoas perguntam, qual a importância de ter um ambiente, um sistema imunológico alcalino? Bom, tudo que é ácido, ele está ávido a contrair doenças, enfermidades, as rinites, as alergias, o câncer. Qualquer médico minimamente responsável que ele vai ali dar um diagnóstico de que o paciente ele está com câncer, a primeira coisa que ele faz, não sei se você já teve essa experiência na família ou entre amigos, mas corta o açúcar, porque o açúcar ele acidifica o organismo. Mas pior do que isso, a pessoa cortar o açúcar, tomar cuidado com a sua dieta do que está se alimentando e tomar uma água com pH 4, 5, como nós vimos nos testes, as mais caras, inclusive, são as piores. Esse problema acabou. Não importa qual é a água. Passou pelo nosso aparelho, ela recebe a transformação e o ambiente alcalino, ele não floresce esse tipo de doença. É como plantar um pé de cana no asfalto. Não tem ambiente para que ele possa produzir. Então, as pessoas geralmente perguntam, ok, eu entendi que seu aparelho é diferenciado, mas o que ele faz, basicamente? Bom, primeiro, eu gosto de dizer, ele elimina as impurezas, ele faz o que todo filtro deveria fazer. E por isso a gente não gosta de dizer que nosso aparelho não é um filtro. Não porque ele não seja, é porque ele é muito mais do que isso, ok? Ele elimina as impurezas de fato. Olha, para a gente ter uma referência da eliminação de impurezas, um fio de cabelo ele tem média de 100 a 200 micra. Ok? Os filtros tradicionais de mercado, eles filtram de 15 a 60 micra. E aí a reflexão básica que ela faz, olha, ok, se um fio de cabelo que é tão fininho, ele já filtra de 15 a 60, ou melhor, se o fio de cabelo que ele é fino tem em torno de 100 a 150, filtrar de 15 a 60 está ótimo. Mas, gente, nisso passa a perna de um filhote de barata. Isso é terrível. E o que o nosso aparelho ele faz? Ele vai filtrar de 0,5 a 1 micra, ou 1 micron. Olha que importante isso. Ou seja, nós temos um resultado de eficiência na eliminação de impurezas de 100 a 150 vezes mais do que a maioria dos filtros de mercado, inclusive os mais famosos. E quem está dizendo isso não sou eu, não é a Aqualive.
é o próprio Inmetro. Mate a sua curiosidade pegando o filtro que você tem na sua casa e olhando o selo do Inmetro, ok? Elimina as bactérias pelos motivos que eu já mencionei aqui, remove 100% do cloro, ioniza, transforma a água e eleva o pH, baixa a oxidação, adiciona magnésio, e, poxa, só o magnésio tem mais de 200 funções no corpo humano e precisaríamos de um seminário de um final de semana só para falar dos benefícios do magnésio. O Dr. Léo Ribeiro gosta de falar muito disso. O Brasil é uma bênção, não temos aqui furacão, não temos aqui terremoto, maremoto, mas infelizmente o nosso solo ele é pobre em magnésio, porque o magnésio ele é oriundo principalmente do magma, regiões vulcânicas, onde as pessoas têm uma vida. Você vai encontrar pessoas de 103 anos pedalando, 105 anos praticando judô, por exemplo. Descobriu-se que a dieta é fundamental para essa longevidade intimamente ligada à água que essas pessoas bebem, ok? Então, vamos detalhar um pouquinho mais cada um desses pontos. Qual a importância de termos, então, uma água pura? Um aparelho de fato filtrar, um filtro de fato filtrar, porque os que estão no mercado não estão filtrando. Eu não quero apagar a luz de ninguém para fazer brilhar a nossa. Olhem o Inmetro, deixe o Inmetro dizer, vire o filtro aí da sua casa, olhe o filtro da casa do seu amigo, de forma educada, é claro, e mostre depois a comparação com o nosso, que tem classificação A no Inmetro. Oferecemos uma água pura, livre de contaminantes como bactérias, vírus, que aterrorizou a humanidade aí nos últimos 4 anos, metais pesados, cloro e compostos nocivos à saúde. Uma água alcalina, e não somente alcalina, mas alcalinizante. Gente, temos água no mercado que ela é alcalina, mas a pergunta é, quando ela é ingerida, encontra o ácido clorídrico no estômago, no ambiente de pH 2, que é preciso ter para que ele possa fazer o trabalho de distribuir os nutrientes para o nosso organismo, qual é a água que vai resistir enquanto alcalina para poder nutrir a membrana celular e aí sim fazer toda a diferença? Olha a boa notícia que eu vou dar, grava isso. Só a Aqualive tem o PRAL negativo. Vamos falar já mais sobre esse importante tema. 6 vezes mais hidratação por ser uma água mais leve. De fato, o nosso processo de transformação e ionização de água, ele consegue, por exemplo, o Sidney fez isso com muita maestria num teste, mostrando que água e óleo se misturam quando água é água e quando óleo é óleo. Gente, isso é sensacional. Isso mostra que, só para você ter uma ideia, quem nunca viu um copo d'água, quando você enche devagar, ele fica até uma bolinha aqui, uma água chamada de água grossa, como se tivesse os clusters, né? Como se fosse um cacho de uvas, né? Compactado. Você consegue pegar um cacho de uva, colocar na boca e comer aquilo ali inteiro? Não. Então você precisa de uma em uma, não é isso? É isso que a nossa água faz. Ela descompacta os clusters da água e ela consegue, de fato, nutrir a célula, por isso ela é 6 vezes mais hidratante do que as outras águas. Tem um efeito antioxidante. Quem diria que pela manhã, quando você acordar, ao tomar um copo da nossa água, você está tomando um copo de energia, com poder de antioxidante em até 3 vezes mais do que um suco detox ou um chá verde. Olha isso, gente. Eu quero rapidamente contar um depoimento, porque a proposta aqui não é essa, mas eu, às vezes, tenho uma crise de enxaqueca e nada mais estava me resolvendo, nem os remédios específicos de enxaqueca. Eu descobri que o chá verde estava funcionando, e principalmente o suco detox. Minha esposa ia lá, pegava ali a couve, pegava o gengibre, pegava a limão, batia, 15 minutos era melhor que qualquer remédio. Agora eu descobri que eu não preciso mais disso. Semana passada, inclusive no dia que eu estava gravando o vídeo, tinha dormido mal, uma correria danada, veio a enxaqueca, pela manhã minha alimentação não tinha sido boa. Opa, peraí, não preciso... A minha esposa não está aqui no estúdio para poder fazer o suco detox para mim. Tomei 2 copos da nossa água, dei 15 minutinhos e estava 0 bala. Gente, os depoimentos são gigantes, são imensos, tá? Se a gente abrisse aqui para falar, eu tenho certeza que passaríamos mais de 1 hora com o depoimento só das pessoas que aqui estão. Ok? E ela tem o processo de mineralização e ionização. Para a gente resumir, o negativo, que é uma sigla em inglês que significa potencial renal de carga ácida, ele tem o potencial de não somente a água ela manter-se ela ser alcalina, mas ele faz com que a água se mantenha alcalina. Só a Aqualive tem essa propriedade. Qual é a diferença que isso faz na nossa água? Regula a pressão, ajuda no processo digestivo, na quebra de gordura, ele melhora o processo fisiológico no seu sistema imunológico, ele regula sua temperatura corporal. Gente, é muito benefício a partir de uma das funções da ionização da nossa água, que acrescenta o PRAL negativo.
E a oxidação? Bom, gente, a referência básica que eu dou é a fruta no pé é alcalina, tirou, ela começa a se acidificar. Cortou, então, nem se fala. Está aí o exemplo da maçã. Né? A criança, ela é alcalina, o velho, quanto mais ele vai envelhecendo, ele vai se tornando mais ácido. Como é que a gente muda essa realidade? Alcalinizando a membrana celular. Mas para isso você precisa ter uma água alcalina e que se mantenha alcalina para chegar lá. Só o Prau negativo pode fazer isso e você só encontra isso nos produtos Aqualife. Ok? Gente, é realmente apaixonante o conceito de transformação da água, mas quando a gente vê o aparelho, a gente fica mais apaixonado. Porque a Aqualife, ela não somente ela tem um conceito de uma filtragem eficiente e uma transformação da água, mas ela criou o conceito de uma nova geração de filtros, chamado de Smart Filters, e eu gostei demais desse slogan, Smart Filters. Por quê? Lembre-se do telefone de antigamente? Ele só fazia ligação. No máximo, mandava SMS. Você precisava de um aparelho para ouvir música, de um outro aparelho para poder assistir vídeos na TV, não é isso? Então, o que é o smartphone? Um aparelho que reúne todas essas funções. Como chamar isso somente de filtro? Né? Se ele não somente filtra, como purifica e transforma a água em mais de 5 funções. É o que a Aqualife fez. E aqui você está vendo, no centro dessa imagem, o nosso V-Self, né? É o nosso carro-chefe, digamos assim, é o que eu tenho na minha casa, um produto belíssimo com pés de madeira, e você pode estar pensando, Wagner, se eu quiser colocar isso no meu escritório, eu já uso aquelas bombonas de água mineral. Meu amigo, você está pagando mais que o dobro do preço que você pagaria se tivesse a nossa água. Depois eu te explico como que você faz essa continha. Ela custa menos do que a metade. E você tem o formato dessas bombonas de 20 litros para poder usar na sua base refrigerada, por exemplo. Quem dera tivéssemos tempo para poder mencionar todos os benefícios que esse produto sensacional, na esquerda da tela, ele tem. É uma água termal retirada de 250 metros de profundidade, sem manipulação humana, uma fonte própria da Aqualife, tá bom, pessoal? No norte do Paraná. Então, ela vem extraindo todos os benefícios minerais, ela é envasada e chega para você como se você tivesse usufruindo dos benefícios daquela água de 250 metros de profundidade. Rica em silício, em vanádio. Eu vou dar mais um depoimento porque eu não aguento. Falava com o Leite agora há pouco, a boca fala do que o coração está cheio, não é isso? Semana retrasada, minha filhinha de um ano e um mês, aquela doencinha chata demais, boca, mão e pé. Quando a minha de 5 teve, gente, foi terrível. Uma noite inteira sem dormir, num período de 5 dias. Começaram as manchinhas vermelhas, a boquinha ali babando bastante, começou na boca, e eu falei, opa, peraí, meu amor, coloca essa água termal aqui. Aplicamos principalmente na região do bumbumzinho dela ali. Gente, no segundo dia. O terceiro é o período que mais aumenta, começa a estourar ali, né, as feridinhas. Regrediu. No quarto dia ela estava curada. Isso não é milagre, gente. Isso é uma água, verdadeiramente água. É o produto sensacional que nós temos. Aqui no meio você vai ter o Flow Click, que tem todos os benefícios que nós mencionamos até agora, mas com algo muito interessante, sensacional. Primeiro que você pode abrir a torneira da sua casa e é como se você tivesse ligado aquelas fontes naturais da natureza, as fontes naturais que trazem todos os benefícios da água, como eu mencionei até aqui. Inclusive a nossa própria fonte que dá o nosso Clean Care. Mas ele tem um benefício adicional, que é o H2. O que é o H2? Precisaríamos de mais de um seminário aqui, mais um seminário para falar sobre esse produto, mas basicamente, além de tudo que nós falamos até aqui, você poder ter a facilidade de abrir a torneira, ter o benefício, conectar no seu aparelho de água que você tem na sua casa, na sua geladeira side-by-side, assim por diante, ou colocar ali embaixo da pia para sair numa torneira adicional, cozinhar a todo tempo, com muita facilidade, ele libera o H2, chamado de hidrogênio molecular. Gente, ele produz o menor antioxidante do mundo e o único capaz de penetrar a barreira hematoencefálica. O resultado disso é sensacional. Peça para a pessoa que lhe convidou mandar para você um e-book que fala só sobre esse produto e sobre o conceito do H2 que esse nosso produto gera. Você vai ficar boquiaberto com os benefícios que esse produto traz e vai querer comprar ele na hora, o que aconteceu comigo, por isso o pedido já está feito. Por fim, o shower. Gente, que sensacional. Você poder conectar no seu chuveiro e não só beber uma água boa, mas tomar banho sem cloro. As mulheres vão amar, não é isso? O cabelo da mulher é o que é mais prejudicado. Você já imaginou quantos salões de beleza
podem ser beneficiados com isso, e a propaganda que o salão pode fazer, você consegue imaginar o tamanho do mercado que nós temos somente com esse produto? Pois bem, chegamos num ponto alto da nossa apresentação. A Aqualive, ela apresenta o Aqua Freedom, que é a liberdade a partir da água. É o plano de negócios da Aqualive. Até aqui, a Aqualive ela tinha uma estratégia que funcionou muito bem, que renderam para ela mais de 8 milhões de pessoas beneficiadas com o seu sistema inteligente de tratamento e transformação de água. Agora, ela consegue levar, através da chamada venda direta, para o maior número de pessoas, não somente uma água transformada, mas uma água transformadora, inclusive financeiramente falando, que é o que eu convido você para ficar mais atento nesses poucos minutos que ainda vamos passar juntos, já estamos caminhando para o final.